Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje eu vou ler um texto da irmã Carla Juliana Mello. Ela é educadora cristã, líder nacional interina da Mulher Cristã em Missão e ela mora em Manaus, lá no Amazonas. Ela escreveu um texto chamado Fonte de Ânimo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações diárias, né, baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. Eu sempre gosto de deixar bem claro que eu não escrevi uma mísera vírgula, uma palavra do texto que a gente vai ler. O que eu vou fazer então, irmãos? Eu vou, juntamente com os irmãos, ler e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Essa vai ser minha contribuição, contar aquilo que eu entendi. Eu sempre gosto de que a gente comece pedindo ao Senhor que nos ensine aquilo que precisamos aprender. A palavra de Deus é muito dinâmica. Às vezes a gente fala, eu já conheço essa passagem, já li várias vezes, não faz mal. O Senhor fala a cada um de modo diferente, de forma atual, de jeito que a gente fala, puxa, não tinha pensado nisso antes. Então, que nós possamos estar disponíveis para ouvir o que o Senhor tem para falar. Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos entender o que Tu tens a nos ensinar sobre apoiar os irmãos, apoiar as pessoas, né? Estar com o coração aberto para receber os outros e disponibilidade em tempo, dinheiro, enfim, naquilo que for necessário para apoiar o outro irmão. Então eu peço que Tu nos ensine e que nós possamos colocar em prática. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Olha só, irmãos, nosso texto bíblico está em Colossenses, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Ora, o apóstolo Paulo, né, irmão Paulo, falando à igreja de Colossos. Ele começa o capítulo 4, fazendo um incentivo à oração, pedindo que as pessoas, os irmãos, né, vivam com sabedoria, que proclamem a mensagem. E agora ele vai para as instruções finais e as saudações. Então ele diz assim, ó: Tíquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tíquico lhes contaram tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações. E assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Jesus, chamado Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Estes são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e tem sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes dos que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que eles têm se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, um médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos de Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Amém? Bom, o versículo que a irmã Carla Mello escolheu como versículo-chave é o 11, que diz: Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos de circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Ele tem sido uma fonte de ânimo para mim. Então, esse Jesus não é o Deus, é um Jesus que tem prenome Justo, né? Que tem o codinome Justo. E ele é uma das pessoas que cooperam em favor do reino de Deus. Olha, irmãos,
O apóstolo Paulo, o irmão Paulo, é um exemplo que a gente não pode duvidar, né, de um homem que é realmente de Deus. Ele é um exemplo de homem de Deus. Desde que ele se converteu, desde que ele teve aquele encontro com Jesus, ele dedicou toda a sua vida ao Evangelho. Ele foi instrumento de Deus para escrever mais da metade, quase a metade dos livros que compõem o Novo Testamento, né? E se você olhar lá, tem um monte de livros, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, enfim, vários e vários livros. E a respeito disso, apesar de ele ser um homem inteligente, um homem rico, um homem que teve uma cultura como poucos tiveram, ele era uma pessoa humilde. E ele era uma pessoa muito sábia e ele conhecia demais as escrituras. Ele não era burrão, não. Não, ele estudou, ele, como ele mesmo fala, ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel, que era uma pessoa muito importante, um mestre muito importante daquela época. Então, ele realmente conhecia as escrituras. Mas sabe, ninguém nesse mundo, por mais inteligente, rico, bonito, que tenha todas as qualidades, é tão completo que não precise dos outros. A gente chama disso de incompletude, né? Sempre em todas as coisas que nós fazemos, nós somos incompletos, seja como pessoa, seja como órgão, seja como empresa, ninguém é totalmente completo, né? E mesmo o apóstolo Paulo, que era apenas o máximo, em vários momentos da vida dele, o que ele precisou? Ele precisou ser encorajado, ele precisou de um ombro amigo, ele precisou de ser consolado, ele precisou que alguém estivesse ali do lado dele. Por quê? Porque ninguém é autossuficiente, né? E a gente precisa de quê? De relacionamentos que são instrumentos de Deus. Então não é para ser qualquer pessoa, sabe? Você não pode se agarrar a qualquer um. Mas a gente precisa de pessoas que são instrumentos de Deus para nos ajudar na nossa caminhada. A gente precisa de pessoas que sejam exemplo, que nos ajudem a buscar uma vida de santidade, uma pessoa com quem a gente realmente possa dividir as nossas alegrias e nos momentos difíceis que nos suportem, nos dê coragem, né? Vai firme, vai lá, não desanima. São pessoas que são realmente uma fonte de ânimo. São pessoas com as quais a gente compartilha as coisas, né? Eu vi recentemente uma amiga dizendo assim que a gente não deve compartilhar com ninguém o sucesso das pessoas, o sucesso dos filhos, não. Mas eu creio assim que a gente tem que compartilhar sim todas as coisas, o sucesso, as derrotas, só que nós temos que compartilhar as coisas com pessoas certas, que sejam instrumentos de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar e nós não vamos ser vítimas de más intenções, né? Nós só temos que pedir ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria para com quem compartilhar, para quem pedir ajuda, para quem pedir ânimo, em quem nós buscamos a nossa fonte aí de ânimo, né? Lembrando que uma fonte é uma nascente, né? É um manancial que a água vai brotando e não para nunca. Então, nesses tempos que a gente vê que existem tantas pessoas falsas, né? Os relacionamentos são tão superficiais, são tão difíceis. As pessoas trocam a gente como trocam de roupa, né? Ontem eu era melhor amiga, hoje eu não sou mais. Hoje aquela irmã é apenas o máximo, amanhã tá metendo pau, não. Então, já que nós estamos passando por tempos tão difíceis, superficiais, onde as pessoas são descartadas, nós precisamos buscar pessoas que sejam realmente uma fonte de ânimo, um manancial de abundância, um manancial abundante de quê? De bênçãos, né? Que a todo tempo sejam animadoras, confortadoras, que nos apoiem realmente. Agora, nós também precisamos estar dispostos a apoiar as pessoas, apoiar com aquilo que nós tivermos, com oração, com ações, com palavras, com dinheiro,
com o tempo, enfim, irmãos. A gente não pode só querer que os outros nos apoiem, né? Os outros nos apoiem. Nós temos também que ser fonte, manancial de apoio, de alegria, de ânimo para os outros também. Então, é importante que você também, ó, se disponha a ouvir o outro para apoiá-lo. Nesse momento, se você está lembrando de alguém que está passando por um momento difícil, uma situação difícil, está triste, ó, irmão, faz isso, manda uma mensagem para ele agora, para essa pessoa agora, manda uma palavra de consolo, de amor, de encorajamento. Nunca é demais, nunca é demais. A gente faz pequenas coisas que parecem ser uma gota assim, insignificante, mas que para a pessoa significa um monte, né? Sabe que recentemente eu estava bastante desanimada em relação a uma coisa aí, né? Eu estava me perguntando, né, se deveria continuar ou não e tal. E de repente eu recebi uma mensagem de uma irmã que falou assim: olha, eu fui tão abençoado aí pelo que você falou naquele momento e tal. Olha, a minha vida, o meu coração se alegrou com aquilo que você fez, com aquilo que você falou, né? Obviamente eu não quero entrar em detalhes aqui, mas assim, eu estava desanimada e aquela irmã do nada se lembrou de mim e me mandou uma palavra de ânimo. E aquilo me deixou numa felicidade, porque eu entendi que aquilo era Deus falando comigo. Então, muitas vezes, quando você manda uma palavra de ânimo, de consolo, de amor, de apoio para o outro, você está sendo boca de Deus. Então, irmãos, lembra disso. Pequenos gestos podem ser uma gota que vai saciar a necessidade de alguém. Se você, nesse momento, está se lembrando de alguém que está passando por um momento difícil, seja para ela uma fonte de ânimo, tá bom? Olha só, eu vou terminar o manancial assim, ó. Seja uma fonte de ânimo para aqueles que estão ao seu redor. Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço diário, diurno, um abraço fraternal. E quero lembrar os irmãos que tanta coisa cabe num abraço, ó, parece um laço. Irmãos, também estejam atentos, lá em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas e, lógico, terão toda a condição de ser fonte de ânimo para as outras pessoas. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.